Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, seja com a sua casa, a sua família, que esta paz seja com todos nós. Mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, aqui estamos para vos transmitir a mensagem da santa, bendita e gloriosa Palavra de Deus. E a minha oração é que esta mensagem, esta palavra encontre você e a sua família em paz, encontre você e a sua casa desfrutando da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desfrutando da sua presença, do seu cuidado, do seu amparo. Que esta palavra venha fortalecer a sua fé, que esta palavra venha lhe trazer mais para perto do Senhor, lhe trazer mais para dentro dos propósitos de Deus. Eu queria, neste momento, ler apenas um versículo da Palavra de Deus, dando assim com este versículo, que encontra-se em Mateus 24, versículo 13, está dando assim com este versículo, introdução, a mensagem que nos propomos levar para os meus amados irmãos e amigos que nos ouvem neste momento através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook, através dos contatos das plataformas digitais da Igreja Batista de Montes. Mateus 24, versículo 13, diz-nos assim a palavra do Senhor. Mateus 24, versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverando até o fim. Esse é o tema da nossa mensagem neste momento. Mas é possível que, mediante aquilo que vamos explanar aqui, você possa estar aí até mesmo pensando ou sugerindo para si mesmo um outro tema. Porém, como sempre costumo dizer, o tema não é o mais importante. O mais importante é que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações através da gloriosa Palavra de Deus. Então, aqueles que perseverar até o fim. Alguns começam bem, como bem nos conta o Senhor Jesus na parábola do semeador, não é verdade? Mas, como está lá no texto, não tem duração, são de poucas raízes, é apenas uma muda, uma planta que floresce por pouco tempo, mas logo murcha, logo perde o seu vigor. Há uma aparência apenas, né? Ou seja, a parábola de Jesus ali, parábola do semeador, transmite para nós que alguém que esteja a contemplar aquela planta ou aquela árvore pensará até se tratar de uma boa árvore, de tratar-se de algo apropriado, de algo real, porém logo se desvanece, logo se apaga, porque é uma planta, foi uma semente que aquele solo recebeu, mas não era um solo apropriado para aquela semente. E por isso, por não ser um solo apropriado para aquela semente, logo aquela semente germinou. E em alguns daqueles solos causou uma alegria, causou um entusiasmo, logo a coisa floresceu, mas não tinha raiz, não tinha sustentação. Então, quando pensa que nasceu de verdade, então já está na verdade morrendo, murchando, secando. Então, queridos, não basta começar bem, é preciso terminar também, mas tem que começar. Esse é o melhor caminho para alcançar a linha de chegada vitorioso. Agora, é fato que nem todos que começam chegam, mas ninguém chega ao alvo estabelecido sem antes começar.
Nós terminamos o ano de 2019 pregando a nossa última mensagem sobre a necessidade de mantermos o foco. Para quem se lembra, iniciamos o ano de 2020 com a primeira mensagem nossa, reafirmando a necessidade de não perdermos o foco. Queridos, são muitas coisas, muitas tentações que surgem no nosso dia a dia, querendo tirar a nossa vida do foco, querendo nos colocar como páreo daqueles que tão somente se entusiasmaram por alguns momentos, querendo nos colocar a comparação daqueles que simplesmente tiveram uma iniciativa, mas que não conseguiram prosseguir. O autor da carta aos Hebreus diz que nós não somos, Hebreus capítulo 10, nós não somos daqueles que retrocede para a perdição da vida, da alma, mas daqueles que prosseguem para a conservação. Então a semente que é plantada e que nasce no solo, no terreno apropriado, essa semente, no seu primeiro momento, assim como a que caiu sobre as pedras, assim como a que caiu sobre os espinhos, aparentemente o crescimento, as folhas, o desenvolvimento ali do caule inicialmente são semelhantes. Mas a diferença se dará depois, a diferença se dará na continuidade, no prosseguimento da vida. Aí aquelas que caíram em um solo inapropriado vão murchar, vão secar, são de pouca raízes ou de uma profundidade insignificante, imprópria. Mas aquela que caiu no terreno próprio, ela vai permanecer. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não podemos esquecer, porém, que para os que estão firmados na rocha e com seus olhos fitos em Jesus, há uma promessa infalível de Deus. Uma promessa não muito suave, mas funcional aos que são chamados segundo o seu propósito. A promessa é a seguinte. Você deve lembrar muito bem desta promessa. Nós já falamos muito neste texto e constantemente estamos a repetir, porque é um texto que ele está realmente um versículo conectados, ligados diretamente àqueles a quem pertencem esta promessa. É Romanos 8, versículo 28. Não é? Sabemos que todas as coisas cooperam, corroboram para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso que nós dissemos que é uma promessa não muito suave. Por quê, pastor? Porque todas as coisas cooperam. E todas aí, queridos irmãos, são todas mesmos. Esse momento que nós estamos vivendo, olha, todas as coisas são todas as coisas. Se acontece uma epidemia, uma peste, uma guerra, fome, enfim, tudo que acontecer, até mesmo a morte, seja diretamente atingindo a nossa própria vida, seja atingindo os nossos entes queridos. Meus irmãos, quando nós estamos habitando na sombra, no esconderijo do Altíssimo, verdadeiramente nada nos atinge. Peste alguma atingirá a nossa tenda. Isso não significa dizer que uma peste epidêmica, como esta que está acontecendo, não possa atingir o meu físico, não possa atingir o ente querido. Não é isso que necessariamente o texto quer dizer quando se refere que aquele que confia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mal algum chegará à sua tenda. Não chega mesmo, porque não há mal que atinja a tenda, não há mal que atinja aqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo. Eles não se sentem atingidos, porque tudo coopera, tudo corroboram para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não há nada que o atinja. Se uma pestilência nos atingir e matar o nosso corpo físico, essa pestilência ou essa enfermidade cooperou para que a minha chegada no céu fosse mais rápido, fosse antecipada. Imagina você ter um sonho, imagina você ter um desejo a ser realizado e de repente um inimigo chega e coopera para você realizar esse sonho. Que coisa mais assim, digamos, contraditório, né? Que coisa mais paradoxa. Como é que pode um inimigo cooperar para... Não que ele desejasse exatamente, mas é porque, queridos, tudo está sob o domínio, o controle de Deus. Deus tem um domínio, não é por acaso que quando o apóstolo Paulo roga ao Senhor durante 14 anos, viu? Se você for ler o texto lá bem direitinho, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo há 14 anos tinha aquela enfermidade que nós não sabemos ao certo, existem apenas algumas especulações, algumas conjecturas a respeito do que seja de fato o espinho na carne de Paulo, mas o fato é que era 14 anos. E eu penso que ele rogava todos os dias, 3 vezes rogava ao Senhor, clamava ao Senhor. E o Senhor diz: olha, Paulo, a minha graça te basta. Mas o interessante é que aquele espinho, aquele incômodo na carne, na natureza de Paulo, era como que fosse o mensageiro do diabo, de Satanás, para que ele não viesse a se gloriar, para que a soberba não subisse o coração, a mente de Paulo, diante das coisas inefáveis e gloriosas que ele contemplara no céu, quando ele foi elevado até o terceiro céu. Então todas as coisas, até mesmo uma situação como essa que Paulo passou, um mensageiro, alguém que o esbufetava de dia e de noite para que ele não se gloriasse. Os que amam a Deus, ou melhor, os que não amam a Deus, perguntam no dia da adversidade: por que isto? Como pode um sofrimento deste? Mas os que amam a Deus sabem que Deus está no comando, que Ele está no controle, mas que tudo é consequência do pecado do homem. Não o pecado específico de um ser humano, de um homem. Ou seja, fulano de tal não está doente, ou não foi... fulano de tal foi atingido por essa peste porque ele não confiava em Deus. Não é por aí. Não é por conta do pecado individual de cada ser humano. Se fosse assim, então poderíamos pensar que o espinho da carne de Paulo era resultado do seu pecado. Não era, pelo contrário. Era uma ação de Deus para que ele não pecasse. Então, às vezes, a gente tem uma visão muito contrária, muito distante da visão dos propósitos de Deus. Então, é possível um espinho na carne, uma enfermidade, para evitar de eu pecar. Mas a gente só quer ver a situação o contrário. Ou seja, ele está passando por isso, ele está com esse espinho na carne, com essa enfermidade, porque ele pecou contra Deus. É claro que com isso, em momento algum, a gente abre precedente para pecar, com aquele sentimento de que, puxa, eu vou pecar porque não vai acontecer nada. Acontece imediatamente. Imediatamente. Quando nós pecamos contra Deus, imediatamente acontece algo com a gente, você sabe disso. Imediatamente a sua alma se entristece. Imediatamente a sua alma se angustia. Não tem como não ficar triste, não tem como crente não se entristecer, não se angustiar, não ficar nervoso, irritado até. O pecado em nossas vidas, queridos irmãos, fere todas as pessoas que estão à nossa volta. Se você está em paz com Deus, se você está em comunhão com Deus, vivendo em intimidade com Deus, a maneira de você responder às pessoas, a maneira de você atender às pessoas, se você é uma pessoa ignorante, bruta, violenta, não sei lá, quando a graça passa a habitar em você, quando o amor de Cristo passa a habitar em você, você começa a agir diferente, porque você está banhado pela graça, pela beleza de Cristo, pela sensibilidade do Espírito Santo. Queridos, Deus procura homens e mulheres que estejam dispostos, através de uma integridade, de uma vida moldada, de uma vida forjada pelo Evangelho, pelo caráter de Cristo, pela natureza do Evangelho, glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome de Deus.
E Deus protege as nossas vidas de tropeçarmos mediante esse valor fundamental, que é o valor de uma mente não cauterizada pelo pecado, mas uma mente controlada, uma mente conduzida pela palavra de Deus. Querido, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você conhece alguém que começou bem e não terminou? Nós estamos falando nesta mensagem sobre aquele que perseverar até o fim será salvo. E por isso que eu faço essa pergunta já nesses 15 minutos de andamento desta mensagem. Você conhece alguém que começou bem e não terminou? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Em todas as áreas da vida sempre haverá alguém que começa bem e não termina. E nós sabemos que todos que começam bem e não terminam, trará prejuízo sobre a sua vida. Trará prejuízo sobre o seu meio, sobre a sua área de atuação. Mas, queridos irmãos, existe um prejuízo incalculável para aqueles que começam bem espiritualmente e não terminam bem espiritualmente. Um prejuízo, uma contabilização que aquela pessoa não gostaria jamais de contemplar. Mas é uma realidade quando todos nós chegamos ao final da vida e não sentimos prazer. Por isso que o sábio, nós vamos falar já dele, por isso que o sábio Salomão diz para os jovens, para todos nós: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os maus tempos, dos quais venhas a dizer: eu não tenho neles contentamento, eu não tenho neles prazer, porque eu comecei bem, mas não terminei. Temos na Bíblia, queridos, o registro de muitos homens, mulheres também, que começaram bem e terminaram bem também. Mas também tem um número muito grande daqueles que começaram bem e terminaram mal. E aí eu vou citar uma figura aqui, que talvez você não concorde, mas é fato. Lúcifer. Lúcifer começou como querubim e terminou como um demônio. Ele começou bem, como um regente. Adão e Eva começaram bem, tendo um jardim só para eles. Deus os visitava todos os dias, na viração do dia, e terminaram expulsos do jardim. Dentre todos os frutos próprios, desejáveis para comer, eles infelizmente preferiram dar ouvidos ao tentador para comer o fruto proibido. E iriam mais avante se Deus não tivesse os expulsado do jardim. Porque diz o texto que Deus os expulsou para que eles não comessem agora da árvore da vida que estava no meio, no centro do jardim, e pudessem assim viver eternamente. Ou seja, antes deles comerem da árvore, do fruto da árvore proibida, que daria a eles o discernimento do bem e do mal, eles poderiam comer de todas as árvores livremente, inclusive da árvore da vida. Porque, claro, foi o pecado que tirou a eternidade do homem. Foi o pecado que tirou a liberdade, o direito do homem viver eternamente, sem experimentar a morte. Por isso que após o pecado, após a desobediência, entra a morte. E eles são expulsos do jardim. Porque agora, eles sabem discernir entre o bem e o mal. Eles puderam enxergar que haviam cometido um pecado, que haviam desobedecidos a Deus. E que agora o retorno para o jardim teria um caminho a ser percorrido. Eles teriam que experimentar e chegar ao entendimento do arrependimento, da conversão, para poder voltar novamente a Deus. Judas começou como um discípulo e terminou como um traidor. Há muitos outros casos, mas eu quero enfatizar dois em especial.
Um que começou bem, terminou bem, e outro que começou bem, terminou mal. Mas o tempo para arrependimento, ou melhor dizendo, há tempo para o arrependimento, mesmo para, de repente, alguém que começou bem, depois do meio por fim, ou quase até o fim, começou a praticar pecados, começou a viver mal, ou seja, os que a Deus pertencem, sempre haverá tempo para, sempre haverá o caminho de volta para o arrependimento. Pois os que são de Deus sempre encontrarão a porta aberta do retorno, antes que seja tarde demais. É o que diz a palavra de Deus no Salmo 32, versículo 6. Pelo que aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar. Davi, a quem esse salmo pertence, teve essa experiência. Ele começou bem, poderíamos colocar Davi aqui. Davi começou muito bem, não é verdade? Davi começou muito bem. Uma longa caminhada, muito bem. Depois caiu no pecado. Mas ele era um santo de Deus. Ele era um separado. Ele era um dos pertencentes à promessa. E por isso ele voltou para Deus a tempo de poder achar. Paulo começou bem. Quando você lê a história da conversão, do encontro de Paulo com Jesus, ou do encontro de Jesus com Paulo, né? Em Atos capítulo 9, nós vamos ver ali Paulo indo para a cidade de Damasco, para prender ali os cristãos, de repente tem aquela experiência gloriosa. E lá no capítulo 9, versículo 20 ao versículo 22, diz que logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então logo que Paulo teve aquela experiência, teve aquele encontro com Ananias, recebeu aquela oração, as escamas que o havia deixado cego por alguns dias caíram dos seus olhos, logo que ele recupera ali o ânimo, que ele sai dali daquele discipulado, ele começa a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é de fato o Filho de Deus. Paulo começou muito bem e terminou muito bem. Afinal, o próximo já dele ser entregue como libação, como uma oferenda santa a Deus, ele diz em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas alguém poderia questionar, pastor, como que ele terminou bem? Como que ele terminou vitorioso, o homem de tantas lutas, de tantas batalhas, terminou sendo martirizado? Meus queridos irmãos, ele terminou muito bem, porque ele não negou a fé. Eu disse outro dia, eu coloquei uma frase outro dia, me referindo a Apocalipse capítulo 13, que o anticristo, né, Deus vai dar poder ao anticristo para matar os cristãos. Uma vez uma irmã me fez a pergunta, pastor, mas como que é isso? Como que os cristãos são vencedores? Deus vai dar poder aos cristãos para lutar, ao anticristo para lutar contra os cristãos e os vencerem? E aí eu entendo o seguinte, que de fato o anticristo ele vence os cristãos matando-os, mas os cristãos vencem o anticristo morrendo pela sua fé, morrendo por não negar a fé. Ou seja, a vitória do cristão, do crente, não é necessariamente ter uma fé robusta que o faz livrar da boca dos leões. Não é simplesmente ter uma fé robusta que o faz livrar da fornalha de fogo, ou do ataque de qualquer seta ou dardo que venha para lhe ferir. Mas, sobretudo, a vitória do cristão é não negar a fé. A vitória do cristão é morrer em defesa da sua fé, da sua convicção em Cristo. Então, combati o bom combate, completei a carreira, ou seja, eu fiz tudo aquilo quanto Deus me determinou que se fosse feito através da minha vida, e guardei a fé. Ou seja, ele não negou a fé. Ele se manteve fiel ao Senhor. E é isso que Deus espera de cada um dos seus filhos, dos seus servos. É que combatam pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, esta palavra, e mantenha a fé, e guarde a fé. Seja perseverante até o fim.
Salomão começou bem. Quando nós lemos, logo que ele sucedeu o seu pai Davi, Salomão se apresentou diante de Deus, meus irmãos, com muita humildade. Teve sonhos, teve revelação, teve manifestação de Deus. E ele começou muito bem. Se você ler 1 Reis, capítulo 3, o versículo 3 diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Começou muito bem. Começou amando ao Senhor. Começou andando nos preceitos do seu pai Davi. Começou pedindo a Deus algo que muito agradou a Deus, que alegrou o coração do Senhor, de modo que Deus disse: olha, por que não me pedistes longos anos de vida? Por que não me pedistes riquezas? Por que não me pedistes a vitória sobre os teus inimigos? Eu vou te dar essas 3 coisas, como não dei a nenhum outro servo rei em Israel. Eu vou te dar sabedoria em abundância, eu vou te dar riqueza em abundância, e eu vou derrotar os teus inimigos. Ele pede sabedoria a Deus, discernimento para cuidar do povo de Deus, para julgar o povo de Deus de forma sábia. E Deus se agrada demais desse pedido, dessa oração de Salomão, que muitas vezes nós repetimos, né? Com aquele pensamento: vou pedir sabedoria a Deus para que Deus me dê as mesmas coisas que deu para Salomão. Ou seja, a nossa intenção já está equivocada. Já está equivocada. É a mesma coisa de querer repetir a oração de Pedro e João lá, na entrada da porta formosa do templo, né? Eu não tenho prata nem ouro e tal. Só como uma mera repetição, mas na verdade a gente tem condição de assistir qualquer pessoa com o ouro, com a prata que a gente tem. Então, não é essa mera repetição sem que essa palavra seja de fato real, interiorizada, vivida em nossas vidas. Então é claro que nós oramos pedindo sabedoria, e sempre que fazemos isso, nos remetemos realmente à oração de Salomão, ao pedido de Salomão a Deus, que muito agradou a Deus, mas que esteja longe de nós que essa oração seja uma barganha inconsciente, não é? Eu vou pedir isso que agrada a Deus, porque eu quero que Ele me dê aquilo que é o desejo da nossa alma. Então Deus conhece o profundo da nossa alma. Não adianta a gente pedir uma coisa quando está desejando outra. Nós temos que ser sinceros com Deus. Senhor, eu peço sabedoria, mas eu também te peço, riqueza, eu te peço isso, eu te peço aquilo. Mas cuidado. Não peça coisa que realmente não agrada a Deus e que não faz parte da vida que Cristo ensinou, que Cristo revelou. Então, querido, Salomão começou muito bem, não é verdade? Mas Salomão não terminou bem. Diz o texto de Reis, 1 Reis capítulo 11, versículo 4 ao 6, que sendo já velho Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Fez Salomão o que era mal perante o Senhor. Aquele homem que no início da sua caminhada foi tão humilde, pediu realmente, alcançou a graça de Deus, mas ele se envaideceu, ele se enveredou, meus irmãos, por caminhos que realmente não agradou ao Senhor. Começou muito bem, mas não terminou seus dias muito bem. Nós conhecemos toda a história. Nós vamos ver mais um pouco, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. 70% daqueles que correm em uma corrida olímpica, nós sabemos que eles não terminarão bem. 70% não terminarão bem. 70% caem pelo caminho, desanimam, se cansam, enfim, acontece uma série de coisas que 70% ficam, apenas 30% conseguem correr bem, conseguem chegar bem até o final daquela corrida. E por que não terminam bem os corredores dessas Olimpíadas, dessas corridas? Talvez por falta de preparação, talvez por falta de foco, né, por falta de missão, enfim. Mas, e trazendo para a nossa realidade espiritual, por que alguns não terminam a sua caminhada cristã? Por que tantos desistem? Né? Por que nós temos um número alarmante, né, de pessoas que já pertenceram, que já fizeram parte da igreja, que já estiveram na comunidade, mas hoje são, na maioria deles, críticos à fé, críticos à visão da igreja, à visão congregacional? Por que não terminam? Porque muitos estão desfocados.
despreparados, distraídos, focando para todos os lados, amando o presente século e acabam por desistirem da corrida proposta por Deus. Infelizmente, quando alguém desiste, parece desejar que outros também desistam, por isso disseminam o seu veneno, as suas palavras, tentando encontrar adepto, tentando enfraquecer aqueles que estão ali meio que se arrastando, mas estão perseverando na fé. Queridos, nós não disputamos lugar entre si, nós não disputamos posição, prêmios, cadeiras, coroas, elas existem para todos os vencedores, para todos os que cruzarem a linha de chegada, não importa se antes ou depois dos outros. Por isso que o nosso Senhor Jesus, ele disse que os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Não há nada de injustiça ou disputa nisto. Simplesmente Jesus estava dizendo: cheguem inteiros, cheguem plenos, mesmo que para isto seja preciso deixar para trás um braço, uma perna, um olho. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala muito bem. Olha, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, lança fora de ti, pois é muito melhor entrar nos céus, faltando um olho, faltando uma perna, coxo, aleijado, do que ter toda a perfeição do seu corpo, mas ser lançado a sua alma no inferno. Por isso, o que importa não é a preservação desta vida, desta matéria, mas da maneira como vocês viveram intensamente o reino de Deus, antes mesmo de alcançá-lo em definitivo. O que define, queridos, uma chegada vitoriosa ao pódio são os preparativos anteriores a ele, resultado de uma luta muitas vezes consigo mesmo. Nós precisamos entender que nós temos esta luta a ser travada conosco, e não podemos desistir, não podemos desistir uns dos outros, não podemos desistir do nosso papel, da nossa missão de acolhedores, de amparos, de suporte, não é? Paulo ensina muito sobre isso, né? Que nós devemos suportar uns aos outros. A palavra suportar lá é o sentido, né? da palavra, é como se você estivesse ajudando alguém a subir em algum canto, dando suporte, colocando lá o seu ombro para aquela pessoa realmente puder estar subindo ali. E Paulo, ele sentiu em alguns momentos na sua caminhada desamparado. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele diz o seguinte: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Agora é interessante o fato de Paulo colocar que Demas, o presente século. Infelizmente, muitos que têm abandonado o Senhor, que têm deixado a igreja, abandonou em função de amar o presente século, de amar o mundo. Mas esse abandono, esse deixar, ele começou lá atrás, até que chegou à estagnação total. E queridos, aqueles que começam na caminhada e não chegam até o fim, aqueles que não perseveram, o texto diz, olha, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Nós entendemos que aqueles que são salvos perseveram até o fim. E por isso que os textos sagrados que alguns irmãos pegam para poder defender que o crente perde a salvação, não são apropriados, porque na verdade o salvo ele sempre vai perseverar até o fim. Mas fato é que quando as cartas paulinas e dos apóstolos, de um modo geral, falam sobre essa questão, o livro de Hebreus está repleto dessa questão, dessa visão precipitada de alguns acharem que os textos sagrados estão se remetendo ali a crentes, salvos em Cristo Jesus, que desistiram e por isso perderam a salvação. Não é essa a verdade. Quando você der a parábola do semeador, você vai ver que no primeiro momento a planta é igual. Você não contempla as raízes que estão para baixo, você contempla apenas do caule para cima, então você vê folhas. Mas embaixo não tem raízes, não tem sustentação. Então no primeiro momento você contempla dois crentes, um salvo e outro não salvo. Imagina assim, pense assim. Ou seja, mas um está salvo eternamente, o outro está apenas temporariamente. Ou seja,
é aquela salvação religiosa, é aquela salvação temporal, ou seja, foi uma reforma na vida dele. Não aconteceu de fato um novo nascimento, não houve uma metamorfose, uma transformação, né? Não foi tirado o velho e posto o novo completamente, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se fez novo. Não é só uma parte da vida que se faz novo, é tudo se faz novo. Então, quando a gente lê em Filipenses, capítulo 3, versículo 19, Paulo escrevendo àquela amada igreja, ele diz o seguinte: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, esses que se preocupam apenas com as coisas terrenas, que estão vinculados apenas a este século, mesmo que eles confessem o nome de Jesus, mesmo que eles exponham a sua religiosidade e até o seu conteúdo teológico, o fim deles é a perdição, porque se desviaram, amaram o presente século. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Isso é fruto, é resultado das minhas meditações e reflexões e preocupação como pastor. Um dos perigos da vida cristã é a polarização dos sentimentos que envolvem a nossa caminhada. Alguns, para defenderem Deus, se é que Deus precisa de defensores, mas alguns, para defenderem Deus e a vida cristã, fazem promessas unilateral, inexistente. Pois a vida cristã é antes um composto bilateral, isto é, uma mistura de alegria e também tristeza, de luta, sofrimento e gozo. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas querem condicionar a vida cristã, a vida com Deus, a vida do salvo, a uma vida somente de alegria, somente de gozo, somente de aquela pessoa que está todo tempo se beneficiando das promessas. E por isso, diante de tantas promessas, né, de tantas bênçãos, então não há motivo não há espaço para a tristeza. E isso não é verdade. Porque eu acabo polarizando quando digo que a vida cristã é só alegria. O crente tem que ser alegre. O crente tem que ser alegre. Existe realmente razão para a alegria? Sim. Jesus falou: olha, alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Ou seja, não se alegre antes pelos benefícios, pelo poder, pela autoridade, pela posição que vocês ocupam. Vocês têm sim uma razão de se alegrarem pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. E é exatamente pelo fato do nome de vocês estarem escrito no livro da vida que vocês vão ser perseguidos, que vocês vão ser odiados por todas as nações, vão ser rejeitados, vão ser humilhados, e isso traz tristeza. Mas é claro, queridos, que esta tristeza por esta vida de fidelidade, esta vida de compromisso, de lealdade a Deus, é muito boa, é muito positiva. Mas existe uma outra tristeza. E Jesus fala, a Bíblia fala também dessa tristeza. A tristeza da culpa por pecados cometidos e ainda não perdoados. Essa tristeza deve ser real. Eu digo ainda não perdoados, por quê? Porque o pecado passa a ser perdoado na vida do crente quando ele confessa. E quando ele confessa, ele alcança, ele recebe o perdão. Então, a razão pela qual alguns salvos vivem em constante tristeza, o que é? Não é outra coisa senão a presença do pecado na vida desse salvo. Então são salvos tristes, salvos que estão ali acoitando, que estão ali acalentando um pecado de estimação. E isso não deve fazer parte da vida dos crentes, porque esses crentes, eles vão ter um viver desqualificados. Por isso que Paulo fala lá para a carta de Efésios, que eles deveriam permitir com que a sua luz resplandecesse, que eles se levantassem dentre os mortos, ou seja, que o viver deles saíssem daquela semelhança dos mortos, e vivesse realmente a semelhança do Cristo vivo, de alguém que nasceu de novo. Agora, a tristeza faz parte, até mesmo dos crentes mais fiéis, mais zelosos.
Mas é claro que nós devemos discernir as tristezas. E há uma tristeza que ela é produzida por Deus quando nós entristecemos Deus. O Espírito Santo que habita em nós vai provocar esta tristeza positiva. É o que diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então, há uma tristeza segundo Deus. Ou seja, segundo o nosso contato, a nossa intimidade com Deus. Queridos, não tem como o salvo em Cristo Jesus estar alegre todo o tempo. Se ele pecar, ele vai se entristecer. Diante das demandas, das lutas, das acusações, das perseguições, é natural que ele por algum momento tenha aquela tristeza, só que é diferente, é aquela tristeza exultante, porque ele está vendo ali, né, os sinais acontecerem e vem a exultação, porque ele olha para dentro de si, para a sua própria vida, e ele contempla realmente a sua intimidade com Deus. Agora, o crente também deve ter essa sensibilidade, e o crente verdadeiro tem, é que ele tem que perceber, ele tem que discernir, que tem sensibilidade. Puxa, por que estou triste? Eu pequei contra Deus? Eu desobedeci a Deus? Então, nós precisamos de uma vida reflexiva. Nós não podemos deixar como crentes, deixar a vida nos levar. Ou seja, estou selado, estou salvo, estou garantido, e agora eu não sou mais reflexivo, eu não sou mais sensível. Não. Nós somos crentes, nós ferimos as pessoas, nós magoamos as pessoas, certo? Somos grossos muitas vezes, somos realmente inapropriados muitas vezes com as nossas conversas. Então, essa tristeza, ela vem de Deus, porque ela produz salvação. Agora, existe uma tristeza segundo o mundo, e essa tristeza, ela produz o quê? Morte. Então, essa tristeza o crente não experimenta. O crente não experimenta a tristeza que produz morte, porque quando o crente está triste, seja por uma razão da sua fé, da sua fidelidade, ele vai clamar a Deus e vai estar ali se fortalecendo. Seja por um desvio de pecado, de conduta, ele vai clamar a Deus, vai pedir perdão e tudo vai voltar ao normal. Querido, mas tudo tem um começo, né? Tudo na nossa vida, toda queda, todo deslize tem um começo. Então, como aconteceu isto? Nós citamos Salomão. Pergunte a Salomão como que aconteceu o seu desvio, a sua queda, que ele diz muito bem. Primeiro, se você ler Provérbios capítulo 1, versículo 7, Salomão diz esta palavra para a gente. O que nos sustenta? O que nos faz começar bem e permanecer bem? O temor ao Senhor. Ele diz que o temor ao Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Coisa que, infelizmente, Salomão acabou desprezando. Então, pergunte a Salomão como começou. O que foi que aconteceu para ele começar bem e não terminar bem? Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, tudo começou com as suas vaidades. Tudo começou relevando ou tirando seus pensamentos para fora. Como se perder na caminhada cristã? Meus irmãos, um passo de cada vez na direção errada. Salomão foi dando um passo de cada vez na direção errada. Não se conteve com aquilo de bom que Deus havia dado para ele. Não se manteve na sabedoria que preserva a alma. Mas, de certa forma, a sabedoria elevou seus pensamentos a provarem de tudo aquilo que não deveria ter provado. E aí, queridos, não tem jeito. Salomão, ele experimentou 4 grandes inimigos que, de fato, transformam a nossa alma em pura vaidade. Salomão experimentou a riqueza, o dinheiro. Salomão não teria 70 ou 700 esposas se ele não fosse um homem cheio de dinheiro. Então, o dinheiro não bem administrado pelo princípio da sabedoria é um grave problema. Dinheiro é problema tanto em ter, dentro dessa falta de sabedoria, como em também não ter. Ou seja, o sujeito ele se desvia tanto pelo dinheiro em abundância, como pelo dinheiro em falta. Por isso que o princípio da sabedoria é temer a Deus.
Porque quando nós tememos a Deus, nós sabemos estar bem em qualquer situação, como disse o homem que começou bem e terminou bem, né? O apóstolo Paulo. Então, sei viver em qualquer situação. Eu estou adaptado a qualquer circunstância. Sei ter muito dinheiro e sei ter nada de dinheiro. Outro problema, o sexo. É uma sequência, não é? Salomão não se conteve. Então, 700 mulheres, 300 concubinas. E veio a queda. A queda. Cadê a sabedoria? O pecado, ele vai ofuscando, né? Pecado não confessado. Então, dinheiro em abundância, sexo, prazeres. E aí Salomão começou a satisfazer o desejo das suas mulheres pagãs, fazer altar para elas, queimar incenso, se desviou completamente do propósito de Deus. E claro, um homem com um número desse de mulheres, muitos filhos, certo? Muito poder. E esse é o terceiro elemento de destruição na vida de uma pessoa. Dinheiro, sexo, poder. Né? Poder para pisar as pessoas, para manipular, poder para torturar, poder para dizer o que é certo, poder para dizer o que tem que ser feito. Ou seja, Salomão trocou o princípio que ele aprendeu com Deus, o princípio da sabedoria, o temor, que é o princípio da sabedoria, pelo poder exacerbado da figura de um rei que podia tudo. E diante desses três primeiros elementos que levou Salomão a se desviar, e que leva qualquer homem a se desviar, né, da submissão a Deus, a se desviar desse princípio do temor a Deus, algo fica impedindo do retorno para Deus. E esse quarto inimigo terrível é o orgulho. O orgulho, ele é realmente um instrumento de aprisionamento de muitas almas, de muitas vidas. O orgulho aparentemente não tem nada em si mesmo, não é? O dinheiro, ele tem elementos, ele tem figuras, né? Ele tem potencialização. O sexo também tem o poder manipulador, né? O poder, enfim. E o orgulho? O orgulho é algo que é morada tanto da mente mais geniosa, né, mais sábias, como da mente mais humilde, mais simples. O orgulho, ele habita na casa do rico, como também habita na casa do pobre, na casa do mendigo. Então, é algo terrível, e é o que tem afastado as pessoas realmente de Deus, da comunhão com Deus, da comunhão com o seu próximo, é o orgulho. Então, que você possa estar refletindo e vencendo esses quatro agentes que levam-nos a desviarmos do princípio do temor a Deus. E o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente volta lá para a parábola do semeador que nós começamos a falar no início, né? Capítulo 4 de Marcos, versículos 18 e 19, diz o seguinte: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Queridos irmãos, os cuidados da vida, esses quatro elementos, esses quatro indicadores de desvio, eles sufocam a palavra e nós ficamos infrutíferos. Mas o servo de Deus, ele deve continuar frutificando. E eu pergunto, qual será a resposta de Deus quando você orar a Deus, quando você clamar ao Senhor? Deus vai dizer para você continuar aprendendo, mesmo que você já tenha alcançado a maturidade. O caráter nosso, ele deve ser forjado cada dia à semelhança do caráter do Senhor Jesus Cristo. Então não há idade, não há tempo em que você possa chegar e dizer: olha, eu já aprendi o suficiente, eu já estou seguro o suficiente. Voltando a Salomão, 1 Reis 4, né? 1 Reis 11, versículo 4 ao 6, sendo já velho, suas mulheres roubaram o seu coração, enganaram, atraíram, seduziram o seu coração. Ou seja, foi na velhice, toda a experiência, todo ajuntamento do saber,
Ele achou que já tinha alcançado todo o saber, toda a dependência de Deus. Mas foi exatamente nesse relaxamento, nesse um passo de cada vez, na direção errada, que levou Salomão a pecar contra Deus, a desviar o seu foco, a desviar a sua visão de Deus. Mas qual é a resposta de Deus, meus irmãos, quando nós clamarmos ao Senhor? Deus vai dizer: reafirme suas convicções, examine o seu caráter. Nós precisamos reafirmar cada dia, queridos irmãos, a nossa convicção. Nós devemos realmente, como diz Eclesiastes, capítulo 1, versículo 11, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos pelo nosso presente, estamos tão envolvidos pelas nossas conquistas, ou mesmo pelos nossos problemas, que nós não trazemos mais à memória aquilo que Deus falou ao nosso coração outro dia, aquilo que Deus realmente esteve ali conosco, esteve ali nos abençoando, nos fortalecendo. E aí vamos negligenciando e vamos sendo influenciados por coisas negativas. A resposta de Deus é: renove seus compromissos. Nós precisamos renovar o nosso compromisso, porque se nós não renovarmos o nosso compromisso, a nossa aliança, nós vamos perdendo aos poucos a nossa intimidade com o Senhor. 1 Reis, capítulo 11, verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceram. Deus ficou indignado com Salomão, porque Deus deu tudo aquilo que Deus desejou dar para ele, certo? Ele teve um princípio maravilhoso, agradou a Deus com a sua iniciativa, com o seu começo, mas depois deixou o coração de Deus indignado, porque desviou o seu olhar de Deus, desviou o seu coração da palavra de Deus. A resposta de Deus será sempre para você que está começando, para você que já é um idoso, uma idosa: seja intenso, viva intensamente a sua fé. Seu alvo é a linha de chegada, e enquanto nós não falarmos como Paulo falou, Paulo que começou bem e terminou bem, nós ainda não concluímos a nossa carreira. Como ele diz, mais uma vez repite: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, meu querido, minha querida, você ainda está nesta caminhada. Nós precisamos continuar realmente combatendo, nós precisamos continuar firmes, focados para a volta do Senhor Jesus Cristo, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado, como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 ao 2, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedeiam, corramos com perseverança, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, existe alguma área desses 4 elementos, desses 4 grandes tentadores e possibilitadores de queda da nossa vida, do nosso caráter, que você precisa tratar com Deus? Qual dos 4 mais trazem perigo para a sua vida? O dinheiro, o sexo, o poder, o orgulho? Então, tratemos com Deus. E para finalizar, a oração de quem termina bem é Atos 20, versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que você possa dedicar a sua vida, o seu ministério, a sua casa, as suas forças e energias para o serviço, para o trabalho de Deus. E com certeza você vai chegar no final com a mesma convicção que Paulo. Se você porventura começou bem, mas andou tropeçando e está se voltando, tudo é apagado. Tudo é apagado porque a palavra de Deus é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque de repente você pode estar pensando: pastor, olha, eu comecei bem, mas eu não estou mais tão bem assim, o que é que eu faço? Puxa, Deus está falando com você. É só se voltar para o Senhor agora, porque você está aceitando, recebendo essa palavra exatamente porque você é daqueles que começou e vai terminar. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a sua perseverança prova para você mesmo: exultai, alegrai-vos, porque você é um salvo em Cristo Jesus. Você se entristece quando peca contra o Senhor nosso Deus, quando peca contra o próximo.
Então, é a tristeza que conduz você a estar visibilizando, a estar externando a sua salvação. Mas aqueles que, ao entristecer, ao contemplar algo na sua caminhada, voltam para o mundo, retrocedem. Nossa alma não são daqueles, nós não somos daqueles que retrocedem para o mundo. Os que voltam para o mundo é porque do mundo são, pertencem ao mundo. Mas nós somos de Cristo, você é de Cristo. Deus abençoe a tua vida, querido. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.